depois de 4 anos de intercâmbio de Irlanda, 2 deportações e o tão sonhado visto de trabalho, eu acredito que eu posso te ajudar se tu tá vindo para Irlanda ou para outro país, ou já tá morando, o que eu consegui aprender e o que eu vejo que muitas pessoas não falam sobre isso. Na verdade, eu nunca escutei essas dicas que eu vou dar, algumas delas. A gente está saindo do pub agora, estava ali tendo minha dose diária de inglês e estamos indo em direção à van. Olha esse pedacinho de Dublin que a gente está, que eu gosto muito e que poucas pessoas conhecem aqui para morar, que é Dún Laoghaire. Para mim, é um dos melhores lugares, se não o melhor lugar de Dublin. Fica bem mais afastado do centro, uma área mais praiana, mas eu gosto muito. Bom, vamos lá, esperar aqui o trânsito, mas vamos lá. Primeira coisa que eu vejo bastante o pessoal fazendo, e que eu acho que é um dos maiores, se não o maior erro, é a gente se acomodar com o lugar que a gente está, seja acomodação, seja trabalho. Eu acredito que a gente acaba conseguindo uma primeira oportunidade e a gente abraça ela. Normalmente, 90% dos casos, o que eu vejo que passou por mim, passou pelos meus amigos, que a gente consegue trabalhar em um lugar que tenha muitos brasileiros, isso acaba dificultando um pouco o nosso inglês, o nosso aprendizado com o inglês. E eu quero falar isso sobre os brasileiros logo, mas vamos continuar no trabalho. E a gente acaba se acostumando e deixando de criar novas oportunidades, ter novas experiências. E aí, temos um emprego que a gente não gosta tanto, que não nos paga bem, que não tem um ambiente que a gente gosta e que as horas passem rápido. Enfim, acredito que isso faz com que a gente perca muitas oportunidades e muitas boas experiências na imigração e no intercâmbio. Outro fato, até eu vou dar o meu exemplo, eu tinha um trabalho que eu gostava bastante, mas que era muito pesado, mas eu tinha os meus amigos do meu lado, meus primeiros amigos aqui da Irlanda, trabalhava com eles, mas o trabalho era pesado, eu tinha problema com a head chef, que é a principal chefe lá, e o pessoal não estava pagando eles bem, tanto quanto estava pagando para mim. E eu achei que aquilo era injusto, não me sentia bem naquele ambiente mais, apesar de ter os meus amigos. Se eu fosse uma pessoa acomodada, eu ficaria lá, porque aquela chefe logo ia sair, os meus amigos inclusive depois saíram, enfim. Mas eu poderia me acomodar, e não. E depois daquele trabalho, eu ganhei também outro grande irmão, que foi um dos meus melhores amigos, se não o melhor amigo que eu tenho aqui na ilha, que é o Felipe. Inclusive ele está no canal. Mas eu só pude ter essa experiência porque eu não me acomodei. Outro fato é que a gente fala, essa zona de conforto, também vale para a gente dividir casa. Eu vejo pessoas com longos anos aí na Irlanda, enfim, fora, ainda assim dividindo casa. Ah, eu sou solteiro, é muito caro, beleza. Mas, pô, tu pode juntar um amigo ou outro e alugar uma casa, vocês, entendeu? Eu acredito que isso não tem como não acontecer. Se tu quiser realmente, eu entendo que tem uma crise de acomodação, mas se tu quiser, tu consegue. Eu falei pro Dino, eu falei pra Leia, que eu ia conseguir fazer com que a gente morasse na praia. Dito e feito, o Dylan deu o nome dele no contrato, o Felipe foi lá me ajudar com o inglês, a Leia deu o valor do depósito, que na época eu estava bem ferrado, estava bem instável minha vida, profissionalmente falando. Então, cada um fez sua parte e deu certo. E é isso que eu quero falar para vocês, se expor. Eu acho que se a gente realmente quer fazer acontecer, seja qualquer coisa na tua vida, tu consegue fazer. Tá aqui, primeiro de tudo, abre a tua cabeça e se joga. Tu veio aqui para aprender inglês, tu veio aqui para ter uma qualidade de vida, não para viver ferrado, num emprego ferrado, numa casa com um estranho, entendeu? Pô, se for por isso, eu acredito que a vida no Brasil teria muito mais qualidade, pelo menos a maioria, tá? Pelo menos a maioria das pessoas, a maioria dos casos. E agora eu volto a falar dos brasileiros.
que eu vejo muita gente julgando, não, que tu tem que ficar fora da comunidade brasileira, que só assim tu vai aprender o inglês. Eu acredito que seja um equilíbrio entre ter amigos por perto que sejam brasileiros, porque por mais que a gente está longe da nossa família e está em uma cultura totalmente diferente, sempre, na maioria dos casos, 99% dos casos, quem vai te ajudar vai ser um brasileiro. Se tu estiver precisando de alguma coisa, de uma indicação de trabalho, escola, não tenho um lugar para dormir hoje, em quem que eu posso chamar, posso botar num grupo lá, algum brasileiro vai te ajudar, entendeu? Mais do que os irlandeses. Eu acho que as pessoas mais próximas que a gente possa chamar de família são os brasileiros, porque a gente se entende mais que um irlandês vai me entender. Acho que a gente tem mais sensibilidade um com o outro, entendeu? E então, alinhado a isso, tenha seus amigos brasileiros, a comunidade, pelo menos eu falo aqui da Irlanda, é muito boa, mas aprende também a ter amizades de outras nacionalidades, porque eu acredito que eles vão te ensinar muita coisa diferente. Tu vai ter uma bagagem de cultura bem maior. São pessoas, são vidas diferentes, totalmente diferentes, experiências, realidades totalmente diferentes, e que isso vai te fazer, sim, expandir tua cabeça. Olha que show! Está passando aqui o trem, logo atrás, e aqui a gente tem uma marina, uma das maiores marinas de Dublin, cheio de barcos. Vou ver se eu consigo colocar o take aí para vocês. Mas o que eu estava voltando a falar, então tu tem que mesclar isso. Eu falo por experiência própria, eu só consegui de fato atingir a fluência no inglês quando eu comecei a trabalhar só com outras nacionalidades, sem eu ser o único brasileiro. Porque eu tinha muito medo, insegurança de falar inglês com outros brasileiros perto, e eu acho que isso acontece com a maioria. E eu fui para esse trabalho e eu falei pro meu chefe, cara, me desculpa, mas eu tenho uma personalidade totalmente diferente em espanhol e português. Eu sou muito mais extrovertido do que essa pessoa que eu pareço ser. E ele falou uma coisa para mim que foi um divisor de água. Ele falou, cara, seguinte, eu tô aqui há 20 anos. E até hoje eu falo errado. O que te impede de falar e errar? Porque se eu com 20 anos ainda falo errado, por que tu acha que tu não vai falar errado? Então assim, fala. Se eu precisar pedir para que tu repita, tu repete. Se eu não entender, repete de novo, até a gente se entender. E aí, assim que tu vai adquirindo mais conhecimento e conseguindo falar melhor. E cara, depois disso, eu comecei a praticar esse desafio e meu inglês avançou assim, óbvio, com aulas de inglês também, que eu estou fazendo até hoje, mas ele assim, saiu da água pro vinho, sabe? Eu consegui me comunicar muito melhor, entender muito melhor, mas enfim. Então o que eu vou falar é isso, se exponha, novamente, se exponha, faça esses desafios, conseguir um trabalho ali em um lugar brasileiro, ok, mas não para de buscar outros trabalhos, não faça, e agora a gente vai entrar em outro tema, vá trabalhar em um festival, em um show, faça cash hand que a gente fala, que são trabalhos de, enfim, final de semana, um dia ou outro, mas faça essa imersão, vai te ajudar muito, muito lá na frente. É o que eu estou te falando de trabalho, de vida, tenha o máximo de experiências possíveis. Tu tá aqui na Irlanda, tu tá fora do teu país, cara, nada paga o preço de olhar um 50 Cent, olhar um Travis Scott, Coldplay, que mais? Um jogo de futebol americano. Tenha o máximo de experiências Tomorrowland, que eu já fui também. Essas memórias, essas experiências, ninguém vai tirar da tua cabeça. Eu acho que está aí a maior riqueza que a gente possa adquirir. E acho que o segredo da vida é esse, ter o máximo de experiências possíveis. Outro tópico que o pessoal pensa que vai vir para a Europa, vai sair do Brasil para ficar rico. Cara, já tira isso da tua cabeça. Tu não vai aqui ficar rico, tu vai ter uma qualidade de vida melhor.
Um ou outro pode ficar rico, beleza, mas isso são exceções. O que tu vai ter é uma qualidade de vida melhor. Poder ir para o Brasil seguido, poder viajar, poder comer o que quiser, usar o que quiser, comprar boas coisas, ter uma estrutura melhor de vida do que tu tinha no Brasil. Olha que legal. Várias criancinhas ali nos veleiros bem pequenininhos que elas aprendem a velejar. E então vai com essa cabeça, quer juntar dinheiro ou não tem. Imagina, se tu não tem a cultura de juntar dinheiro, se tu não tem a cultura de juntar dinheiro no Brasil, o que vai te fazer juntar dinheiro e aprender a juntar dinheiro aqui? Eu vejo muitas pessoas, e aí que tá o erro, trabalhando de segunda a segunda, pensando que vai ficar rico, principalmente no início do intercâmbio, da imigração, e acaba se ferrando mentalmente, acaba tendo depressão, ansiedade, não conseguindo curtir, deixando de viajar. Pra quê? E aí no final das contas, dá elas por elas, não consegue juntar dinheiro. E eu vou falar uma jogada que eu fiz para juntar o dinheiro. Eu não estou indicando isso se tu não sabe fazer. Mas eu era um cara que não tinha muita cultura de juntar dinheiro. O que eu fazia, igual eu fazia no Brasil? Comprei e vendia carro, moto, bicicleta, o que for. E acabava juntando dinheiro. Outra coisa também, comprava carro parcelado, carro um pouquinho mais caro. E aí quitava ele e juntava essa grana e vendia. E aí tinha um dinheiro na mão. Eu tenho meu consórcio, também tenho os meus consórcios no Brasil, que eu acabo tendo o boleto para pagar, e é pro Adão do futuro. Então eu tenho certeza que eu vou me agradecer daqui a uns anos, tendo cartas de imóvel, de investimentos de imóvel, e ao mesmo tempo eu estou vivendo. Então eu acho a palavra correta para tu fazer uma imigração, um intercâmbio, e ser feliz, e não ficar fudido da cabeça, desculpa falar esse termo. É isso, é o equilíbrio entre o trabalho, entre tu juntar a tua graninha lá no final do mês, toda semana, e entre tu fazer viagens. Cara, uma viagem ali de 2, 3 dias vai te custar de 200 a 500 euros, dependendo. Mais, claro. Mas no básico, assim, de 2, 3 dias, 200 a 500 euros, cara. Tu vai comprar, o que eu faço? Minha jogada é, compra passagem, aí depois de algumas semanas vê o hostel, depois de algumas semanas vê o que tu quer comer lá, quais as comidas tradicionais, culturais. E assim tu vai viajando. Então não é à toa que eu viajei 15 países, mais de 15 países, acho que vai dar. Fui em diversos festivais. Aqui na Irlanda eu fui em quase, acredito que 90% dos festivais, dos maiores eu fui em todos. Enfim, viajei para diversos países, 2 continentes, muito foda. Mas eu só consegui fazer isso. Não é que eu fui grande planejador de coisas, mas eu dava cartada ali, comprava a passagem e tudo mais, e depois via com o tempo. Então, é isso. Se tu tá vindo, tenha tudo isso em mente, sabe? Não venha com a mente de não, vou ficar rico, vou ficar milionário, que lá eu ganho em euro, aqui o custo de vida é caro também. Haja inteligente, às vezes é melhor pagar um pouquinho mais para ter um single, uma qualidade de vida. Trabalha um pouco mais no final de semana, para no outro dia ou na outra semana tu tirar um off ou tu ter um quarto single para ti. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tu tenha curtido, espero que isso faça diferença na tua imigração, no teu intercâmbio. Comenta aqui se faz sentido tudo isso que eu falei para ti, ou se tu discorda de alguma coisa, ou se tem alguma coisa para complementar. Quero fazer mais vídeos nesse modelo. E acredito que é isso. Já curte também, não esquece de curtir. Adão Vlogs fica por aqui. Até mais, valeu!